Fala aí galera, beleza? É o Pulga na área, tamo aí de volta para mais um vídeo, cara. O vídeo de hoje, cara, eu vou mostrar uma retrospectiva de todas as cenas que eu postei no Instagram. Então, na verdade, vai ser uma compilação, tá? De todas as imagens aí do Instagram de uma vez só, né? Com uma música maneira e com uma energia, assim, que eu gostei demais, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, cara, segue aí, @Humberto_Pulga. Provavelmente eu vou estar seguindo você de volta aí e é um meio também da gente poder se comunicar, tá? Essas imagens, cara, pra mim representam muito, porque, como vocês puderam perceber, esse ano eu quase não dei foco muito aqui no canal, né? A galera tem me cobrado bastante, eu também fico um pouco chateado, mas foi um ano que eu tive que me dedicar bastante com relação ao meu trabalho, aos meus projetos e tudo mais, e de certa forma eu tô feliz com isso, entendeu? Mas eu já tô preparando para 2019, assim, tutoriais sensacionais, cara, tá vindo muita coisa maneira aí, pode ter certeza. Então eu faço questão de deixar esse presente aí para vocês, de imagens de como eu passo nas aulas, né, nas minhas aulas, os percursos, né, a fluidez que eu passo para os meus alunos, tudo que vocês assistirem, os meus alunos fazem exatamente aquilo e a gente trabalha ao longo das aulas para que isso aconteça. Vou botar algumas cenas da rua também, né, para mostrar algumas imagens que eu também postei no Instagram, e é isso. Hoje o vídeo vai ser a compilação aí dos vídeos do Instagram. Tenho certeza que você vai gostar demais. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e não esquece de deixar o like, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Fui!
muito maneira, né? Eu gostei demais, cara. Cada cenazinha ali foram momentos importantes para mim. Cada cena é como se fosse uma aula, né? É o final de uma aula, de um percurso que eu sempre passo para os alunos. Então, nada melhor do que mostrar a retrospectiva de como foi esse ano para mim, mostrar o quanto eu criei, o quanto eu desenvolvi, o quanto os meus alunos evoluíram, tá? É isso que eu fico mais feliz, cara. Mas esse ano de 2019, pode ter certeza, cara, que vai ser muito, muito melhor. E eu prometo a vocês que eu vou me dedicar muito mais ao canal. A gente vai fazer muito mais conteúdo aqui, de qualidade, tá? Os conteúdos com os tutoriais e os vlogs e treinos de parkour, viagens e tudo mais, tá? Para isso, não deixa de se inscrever se você ainda não é inscrito e deixa o like, cara. O like vai ajudar demais aí, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!